Olá! Hoje a gente vai fazer uma viagem por uma das histórias de origem mais fundamentais da humanidade, mergulhando fundo na narrativa de Gênesis capítulo 2. Vamos desvendar juntos, passo a passo, como esse texto antigo constrói todo o cenário para a criação do ser humano, seu propósito e o início de tudo. A história já começa com essa frase de impacto, né? Parece até coisa de cinema, estabelecendo um senso de finalidade, de uma escala cósmica. A grande obra de criação do universo está pronta. A partir daqui, é como se a câmera desse um zoom, saindo desse panorama gigantesco para focar em algo muito mais íntimo. E essa transição do grandioso para o mais próximo começa com a ideia do sétimo dia. Depois de toda aquela atividade da criação, a primeira coisa que a narrativa estabelece é um momento de pausa, de conclusão. E esse conceito vai ter um impacto gigantesco mais para frente. O interessante aqui é que, depois de terminar todo o trabalho, Deus descansa no sétimo dia. E não é só isso. O texto diz que esse dia foi abençoado e santificado. Isso não é só uma pausa para respirar. Estabelece um ritmo fundamental para o próprio tempo, sabe? Introduzindo essa ideia de um ciclo sagrado de trabalho e descanso. Agora o foco se fecha ainda mais. O palco cósmico está montado, o ritmo do tempo foi estabelecido, mas o palco ainda está vazio. A narrativa, então, nos leva para um mundo que, embora completo em seus elementos, ainda espera pelo seu principal habitante. O texto pinta um quadro bem específico desse mundo primordial. A Terra existe, a água também, na forma de um vapor que rega o solo, mas a vida, como a gente conhece, ainda não desabrochou. As plantas, as ervas, elas precisam de alguém para cultivá-las. É um mundo cheio de potencial, só esperando um jardineiro. E aí, finalmente, temos a criação do homem, que é descrita em dois atos bem distintos. Primeiro, a forma física, moldada a partir do elemento mais básico, o pó da terra. Tem até uma conexão interessante aí. A palavra humano vem de humus, que significa terra. Mas essa forma por si só é inanimada. É o segundo ato que faz toda a diferença. O sopro divino, o fôlego da vida, que dá vida a essa matéria. E o resultado dessa união é esse termo aqui que é crucial, alma vivente. O que o texto sugere é que não se trata de um corpo com uma alma dentro, mas de uma fusão completa. É a união do que é terrestre com o que é divino, que marca a passagem de uma forma inanimada para uma criatura viva, consciente. Bom, com o protagonista criado, a narrativa precisa de um cenário. E não é um cenário qualquer, não. O texto descreve um jardim plantado especificamente para esse novo ser. Um ambiente perfeito conhecido como Éden. E veja bem, não é um ambiente selvagem, mas sim um espaço cultivado, um paraíso. Ele é descrito como lindo e farto. E bem ali, no centro de tudo, a narrativa coloca dois elementos de uma importância simbólica e imensa: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Elas são o coração geográfico e temático do jardim. E para dar a esse lugar uma sensação de realidade, de que ele poderia mesmo existir, o texto ancora o Éden geograficamente. Descreve um grande rio que se divide em quatro: o Pison, o Gion, o Hiddekel, que é o Tigre, e o famoso Eufrates. Esses nomes conectavam o jardim mítico a regiões que o público da época conhecia, tornando a história mais palpável. Certo, mas qual era a função do homem nesse paraíso todo? Não era para ficar de braços cruzados, não. O texto é bem claro. Ele foi colocado lá com um propósito duplo, para o lavrar e o guardar. Ou seja, é uma função de trabalho, de cultivo e de proteção. Ele é o zelador desse espaço sagrado. Com o cenário, o personagem e sua missão estabelecidos, a narrativa introduz o único ponto de tensão nesse paraíso todo. É o elemento que vai dar início a todo o drama que vem a seguir, a primeira e única proibição. A forma como a regra é colocada é fundamental. A liberdade ao padrão é quase total. De toda a árvore, diz o texto. A permissão é a norma. Mas existe uma única e crucial exceção que define o limite. E essa proibição vem com uma consequência bem clara e bem severa: a morte. Isso estabelece a tensão central da história. A partir daqui, a história dá uma guinada. Em um mundo perfeito, a narrativa identifica a primeira coisa que não é boa. E não é um problema com o ambiente ou com a comida, mas sim um problema existencial: a solidão do homem. Essa frase é o ponto de partida para a segunda metade do capítulo. A solidão é vista como algo que deixa as coisas incompletas. A solução proposta é uma ajudadora idônea, ou seja,
uma parceira que corresponda a ele, que seja um encaixe perfeito. O que acontece em seguida é um processo fascinante. Deus traz todos os animais para Adão dar um nome a eles. Esse ato mostra o domínio e a inteligência do homem, mas também serve para outra coisa. Ao analisar cada criatura, fica mais do que claro que nenhuma delas é uma companhia adequada para ele. Essa busca só reforça o quanto ele estava sozinho. Já que a busca entre os animais não deu em nada, a solução vem de uma forma muito mais direta, dramática e íntima. Chegamos ao clímax da criação neste capítulo. A sequência é descrita com um detalhe quase cirúrgico. Primeiro, um sono profundo, como se fosse uma anestesia divina. Depois, uma cirurgia, onde algo é retirado do próprio Adão. A mulher não é criada do pó como o homem, mas da essência dele. Isso estabelece desde o início uma conexão profunda, uma igualdade de substância entre os dois. E a reação de Adão é de reconhecimento imediato e muito poética. Esta é agora. Ele não a vê como uma criatura qualquer, mas como parte dele mesmo. É o momento do alívio, do encontro, o fim da solidão. Essas palavras dele são basicamente a primeira poesia registrada no texto. E a história aproveita esse momento para estabelecer um princípio universal. A partir dessa união original, o texto cria um modelo para a parceria humana, a formação de uma nova unidade familiar, que se torna uma só carne, refletindo a origem compartilhada do primeiro casal. O capítulo termina com essa imagem, que é extremamente poderosa. Uma imagem de inocência total, de transparência, de ausência de vergonha. Eles estão completamente vulneráveis um com o outro e com o ambiente, mas não existe medo ou constrangimento. É o estado de harmonia perfeita, um pouco antes da virada dramática que vai acontecer no próximo capítulo. E assim se fecha o capítulo 2 de Gênesis, uma história que viaja da escala do cosmos até a intimidade de uma costela. Fica a pergunta para a gente refletir. De que maneiras esses temas, propósito no trabalho, a natureza da parceria, a inocência perdida, ainda ressoam e moldam a nossa compreensão sobre o que significa ser humano hoje em dia? Obrigado por acompanhar essa análise.